de junho de 2013 a junho de 2023. Uma década nada louca. Junho chegou e com ele... Não, gente, eu até gostaria, mas eu não vou falar de São João e festas juninas. Eu vou falar mesmo de junho de 2013 e dos 10 anos que nos separam daquele momento. Não se pode negar que foi uma década na qual aconteceu muita coisa. Vivemos as jornadas de junho em 2013, a reeleição da Dilma em 2014, as Olimpíadas e um golpe em 2016, a prisão do Lula e o Bolsonaro eleito em 2018, a suspeição do Sérgio Moro, a anulação dos julgamentos contra o Lula, isso já em 2021, as eleições de 2022 e Lula novamente na cadeira de presidente agora em 2023. Ufa, não dá para dizer que foi uma década monótona. E desde que tudo começou a acontecer, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, historiadores, jornalistas, enfim, uma série de especialistas de vários campos tentaram construir interpretações e teses sobre tudo aquilo que estava acontecendo. No cinema, por exemplo, muitos foram os filmes produzidos acerca dos acontecimentos daquela década. Democracia em Vertigem, Excelentíssimos, Alvoradas, O Processo, já vimos esses filmes. Esses são apenas alguns dos títulos que se debruçaram sobre aqueles anos. Enquanto isso, nas universidades eram ofertadas disciplinas e cursos sobre o título O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia. Aliás, é bom lembrar que tanto no Ministério da Educação quanto no Judiciário houve tentativa de censurar essas disciplinas e esses cursos. A complexidade desse momento pode ser simbolicamente associada à própria dificuldade de nomeação de tudo que estava acontecendo. Basta ver como é difícil de se nomear os eventos de rua lá de 2013, por exemplo. Como afirma Maria da Glória Gam, a adequada possibilidade de classificação e conceituação dos eventos de rua ocorridos em junho daquele ano são em si ponto controverso entre os estudiosos e a imprensa. De fato, as diferentes nomeações, atos, como chamaram alguns dos atores envolvidos, jornadas ou ondas, como preferem alguns jornalistas, ou protestos, como prefere a própria Maria Gum, indica que havia uma profusão de interpretações, bem como uma dificuldade de análise mais precisa do caráter do que estava acontecendo naquelas mobilizações. Se por um lado existia a dificuldade de nomear aquelas mobilizações, por outro lado algumas coisas pareciam claras, como a ação de novos atores sociais e, como disse João Teixeira Lopes, novas configurações de ações coletivas. Aqui, claro, estamos diante do papel desempenhado singularmente pelas redes sociais. E descobrimos, como afirmam Alan Turreini e Farah Kozlokava, que a articulação entre o público e o privado torna essencial e dá sentido às novas formas de mobilização social. Mas não sejamos ingênuos. Se estávamos diante dessas novas formas de mobilização social e de atos de desobediência civil e questionamento do poder, isso não significa dizer que antigos atores sociais como o sindicato, a igreja, o partido, estavam excluídos por completo da esfera pública. Na verdade, esses atores tradicionais poderiam se fundir entre si ou se misturar aos novos, e assim, igrejas se associam a partidos, e o mesmo fazem, entre aspas, movimentos de rua, como o MBL. Mas é mais fácil dizer isso 10 anos depois. Lá no calor das ruas de 2013, não se pode negar que havia muita esperança no futuro, embora nem sempre as pautas que nos levassem a ele estivessem claras. E aí é que a coisa pega, porque quando você perde o foco, quando você diz que está na rua contra a porra toda, você pode até não saber e até não querer, mas pode sim ajudar a fortalecer os poderes que contesta. Aliás, voltando ao tema da nomeação, o próprio ato de nomear algumas daquelas ações ou grupos como movimento não é um ato inocente nem consensual. Aqui fica a impressão de que, como pergunta João Teixeira Lopes, talvez tudo aquilo que ocorreu em 2013 tenha mais de momento do que de movimento. Um momento muito bem aproveitado por velhos e novos grupos de poder. Mas, óbvio, isto é apenas uma impressão. Eu estava aqui olhando esses acontecimentos de 2013 para cá e às vezes eu fico com a impressão que nossa maior derrota não foi aquele 7-1. Aliás, foi 7-1 o placar? Eu já esqueci. Bateu pro meio! Gol da Alemanha! Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol!